O final de Death Note pode não ser bem aquilo que parece. Muita gente assiste ao desfecho e aceita como verdade absoluta que Nier venceu Light. Mas e se tudo isso for uma ilusão? A ideia de que Nier superou Light é tão disseminada que poucos questionam se essa vitória foi realmente merecida ou se foi apenas um golpe de sorte favorecido por circunstâncias perfeitas. Agora imagine descobrir que o verdadeiro mestre do jogo foi sempre Light e que, em condições um pouco diferentes, ele poderia ter saído vitorioso. A verdade é que esse final não é tão simples quanto parece e talvez esteja sendo enganado. Há uma camada invisível nesse desfecho que vamos explorar agora neste vídeo, onde as evidências mostram que Nier foi mais basicamente beneficiado pela sorte do que pela estratégia. Quer saber como uma vitória pode não ser tão genuína quanto parece e descobrir o que realmente se esconde por trás desse final? Vem comigo e vamos junto desmistificar esse enigma. Neste vídeo eu vou abordar a reunião, a verdadeira derrota de Nier, abordagem científica e analítica, desmistificando o final também. E para assistir, você primeiro tem que se inscrever no canal e deixar o seu curtir e, se preferir, faça um comentário. A reunião entre Kira Teisuke Força e a SPK começa 2 dias depois, e Mikami chega durante a reunião para escrever os nomes de todos os presentes no caderno, exceto o de Kira, tendo preparado uma falsificação o tempo todo. Light esperava vencer, pois havia planejado as coisas para que Mikami trouxesse a verdadeira, mas no entanto é revelado que é uma falsificação também. Nier revela que Mikami havia realmente escrito o nome de Takara após seu sequestro, sem saber que Light fez o mesmo. Isso permitiu que Nier aprendesse o caderno real que Mikami havia usado para escrever o seu nome. Light, após ser exposto como Kira, ele tenta negar, mas com sua declaração de vitória, bem como as evidências fornecidas por Nier, todos estão convencidos de que Light é Kira. Light ri maniacamente e tenta contar a eles os benefícios do mundo de Kira, bem como tentar convencê-los de que suas intenções eram altruístas e, portanto, justificadas. No entanto, o Nier respondeu, dizendo que todos têm o direito de escolher o que acha certo ou errado, enquanto Kira é simplesmente um assassino em massa e maligno, matando pessoas para forçar egoisticamente sua utopia pessoal sobre os outros. Quando o Light examina a sala para ver o que os outros pensam, ele é recebido com olhares frios que confirmam a rejeição deles ao seu novo mundo. Muitos acreditam que Nier realmente triunfou no final de anime Death Note, mas será que foi uma vitória genuína? Há uma linha de pensamento bem sutil que indica que essa derrota de Light pode ter sido circunstancial do que uma jogada de mestre de Nier. Ora, um detalhe interessante a se observar é que, em todo o anime, o Light sempre esteve e manteve 3 passos à frente de seus oponentes, mesmo quando ele enfrentou um grande verdadeiro como o L, um grande gênio. A virada repetida no desfecho deixa margem para uma pergunta. Será que foi mesmo a habilidade de Nier ou apenas uma coincidência favorável que desequilibrou o jogo a seu favor? Quando se analisa mais profundamente, há fatores que sugerem que Light poderia ter prevalecido em outra situação. Pense bem, se a pressão emocional e psicológica sobre ele fosse ligeiramente menor e seu círculo de apoio estivesse intacto, talvez a história fosse outra. Tomemos como um exemplo outros casos de estratégias implacáveis em situações de risco, como os clássicos de xadrez. Muitas partidas aparentemente perdidas se revertem com um único movimento certeiro. Não seria ousado imaginar que, caso tivesse tido um respiro ou uma nova estratégia, Light conseguiria virar o jogo contra Nier. No entanto, o destino foi implacável para Light, e talvez esse seja um ponto interessante da narrativa. Às vezes, até o melhor plano sucumbe a pequenos detalhes fora do controle. Em um anime como Death Note, o valor da estratégia é explorada com maestria, mas nem sempre ela é suficiente. A vitória de Nier deixa um gosto de dúvida, como uma vitória sem brilho, algo mais próximo de um golpe de sorte do que uma genialidade absoluta.
No fundo, essa derrota de Light serve mais para refletirmos sobre o quão próximo ele esteve do sucesso e o quanto o acaso influenciou o resultado. A tendência de Nia sorrir sempre que ele acerta alguma coisa foi usada como um prenúncio do episódio final. Sem o conhecimento de Light, o sorriso de Nia durante o confronto direto com Light foi usado para indicar que ele foi capaz de ver Ryuki, e assim provar a si mesmo que Light era Kira. Se analisarmos Death Note com um olhar mais analítico, é fascinante como a chance de Nia vencer depende mais da circunstância do que sua própria estratégia. Aqui um estudo psicológico nos mostra que as decisões de Light foram moldadas pela pressão constante e pela ausência de um aliado de confiança como ele. Afinal, qualquer grande estrategista depende de contextos favoráveis, como acontece com os jogadores de xadrez sob pressão. Os que nos possuem um tempo ou recursos tendem a errar mais. No anime, a vitória de Nia parece mais um resultado das condições do jogo do que uma demonstração absoluta de inteligência. Há também elementos científicos e psicológicos em jogo. O Light, ao longo da série, é alguém que dominou a arte da manipulação e do cálculo frio, atuando como verdadeiro cientista do crime no anime. Para alguém que manipula variáveis e controla os elementos ao redor como ele, sua derrota soa como uma improbabilidade quando avaliamos sua capacidade e imagine um experimento em que, sob outras circunstâncias, Light pudesse prever as ações de Nia de forma calculada e fria. Essa perspectiva traz à tona uma questão: será que a vitória de Nia teria sido possivelmente em um cenário mais equilibrado? Dessa forma, essa análise detalhada acaba questionar até que ponto a estratégia de Nia foi realmente superior ou se ele apenas surfou numa onda de circunstâncias de ideia. Quando pensamos no final de Death Note, é fácil cair na armadilha de aceitá-lo como uma vitória clara para Nia. Mas a história pode ser vista de outro ângulo. O desfecho do anime deixa algumas pontas soltas que sugerem uma interpretação diferente. Uma em que Nia não vê Light de forma tão definitiva quanto parece. O que muita gente não pode perceber é que, em outras condições, Light talvez tivesse todos os elementos para vencer essa batalha. Outro ponto intrigante é que Nia, ao contrário de L, não tem um plano sofisticado para superar o Light. Ele se apoia muito mais em táticas oportunistas e fraquezas momentâneas do oponente. O próprio Nia, ele fala que ele só conseguiu derrotar o Light por causa de uma pessoa, o Melo. Foi o Melo quem fez tudo. O Nia revelou que ele trabalhando sozinho, nenhum deles alcançaria seus objetivos. E superar o seu mentor, o L, eles juntos podem superar o L. É quase como se Nia fosse um investigador que apenas teve a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Ao invés de alguém que de fato desvendou o enigma, essa vitória de Nia pode ser uma dessas situações onde o acaso teve um papel essencial. Essa percepção traz uma nova luz sobre o que é considerado um final feliz ou uma conclusão justa em uma narrativa. Death Note ele desafia os aspectos a questionar o que significa realmente vencer e se uma vitória que depende tanto de fatores externos tem o mesmo valor. Através desse olhar percebemos que o final do anime é muito mais complexo do que aparenta, abrindo espaço para uma interpretação onde Light permanece como verdadeiro estrategista até o último momento, mesmo que o resultado não tenha favorecido sua genialidade. Depois de tudo isso, será que ainda podemos dizer que Nia realmente venceu o Light? Essa análise deixa uma pulga atrás da orelha, não é? Agora cabe a você decidir. Será que o final de Death Note é tão claro assim? Ou existe um mérito velado de Light que merece ser reconhecido? E se as coisas tivessem tomado um rumo diferente, será que estaríamos falando de um herói desconhecido em vez de um vencedor oficial? O fato é que essa história vai muito além de superfície e quem enxerga além do óbvio percebe as camadas desse jogo mental. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.